Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias na carta que nós temos estudado, a carta de Paulo a Timóteo. Encontra-se na página 1129 das Bíblias à vossa frente. Primeira carta a Timóteo. Mas antes de lermos este texto e o texto para hoje, deixem-me chamar a atenção para este aspecto na nossa cultura. A nossa cultura é marcada por uma desconfiança em relação às instituições e à autoridade. Esta desconfiança, nós devemos reconhecer, é em parte o resultado da história e da nossa própria experiência, o abuso da autoridade, o uso das instituições para servir a alguns, contribuem para este espírito generalizado de ceticismo. Por isso, muitas pessoas acreditam que todas as estruturas e as instituições sociais foram criadas apenas para oferecer o contexto onde alguns exercem a sua autoridade e impõem a sua vontade sobre os outros. Mas nós devemos, ao mesmo tempo, reconhecer que parte das razões para a rejeição das instituições ou das estruturas ou de qualquer autoridade é também resultado do egoísmo humano. O facto de muitos não quererem estar debaixo de estruturas ou de regras, ou serem avessas à palavra compromisso, é porque a nossa cultura colocou o eu e a felicidade pessoal como o seu valor principal. Não é, pois, de admirar que neste ambiente cultural muitos pensam que a fé é uma experiência puramente pessoal, numa relação que se faz diretamente entre o indivíduo e Deus, em que, por isso, a necessidade da Igreja é, na melhor das hipóteses, um apêndice, se não mesmo completamente desnecessária. Questões relacionadas à estrutura e ao governo da Igreja, como a membresia, o discipulado, a autoridade pastoral ou a disciplina, a liturgia, o batismo e a ceia do Senhor, são frequentemente considerados secundários ou até relevantes para a fé cristã. Aquilo que nós chamamos eclesiologia, ou seja, a doutrina da Igreja, é muitas vezes visto como algo desnecessário, porque, segundo alguns, ela nos distrai das coisas que são realmente importantes. Muitos argumentam que as estruturas eclesiásticas sufocam a nossa sinceridade e a espontaneidade que nós devemos ter nos relacionamentos pessoais e com Deus. Mas deixem-me dizer que, apesar deste ambiente cultural em que nós vivemos, a Bíblia apresenta-nos uma realidade completamente diferente. Quando nós lemos o Novo Testamento, vemos que a Igreja não é um detalhe secundário, é antes o palco central, é o contexto essencial para a vida e para a fé cristã. A Bíblia ensina-nos que a salvação é pessoal, mas que o propósito de Deus para o indivíduo é feito no contexto da Igreja. No Novo Testamento não existem Lucky Lukes da fé. A fé cristã está inseparavelmente ligada a uma comunidade local de crentes, a que nós chamamos igreja local. Na sua primeira carta, Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo. Ele escreve porque, como já vimos no capítulo 1, ele está preocupado com a presença de falsos mestres e falsos ensinos na igreja em Éfeso. O falso ensino daqueles falsos mestres está a minar a mensagem do Evangelho, está a levar os crentes a um estilo de vida que comprometia a sua santidade. E notem como Paulo, já vimos isso no capítulo 1, deseja exortar Timóteo a corrigir essa situação. Mas o que é interessante é que a forma como ele procura corrigir a situação é provavelmente contraintuitiva para uma cultura tão individualista como a nossa. Notem, e vamos ver isso particularmente agora a partir do capítulo 2, que o apóstolo não se limita a expor os erros teológicos, ele foca a sua atenção na doutrina da Igreja e na forma como a Igreja deve viver. A razão pela qual Paulo está a escrever esta carta é para instruir Timóteo. Vejam no capítulo 3, versículo 15, porque Paulo diz de forma explícita a razão pela qual ele está a escrever esta carta. Ele escreve para instruir Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo,
a coluna e firmeza da verdade. Notem bem, os falsos ensinos ameaçavam a verdade do Evangelho e ameaçavam a santidade dos cristãos naquela cidade. E a solução que Paulo dá para este problema não é apenas uma correção teológica do que eles devem acreditar, não é apenas corrigir o seu comportamento de como eles individualmente se devem comportar. Para Paulo, a solução para estes problemas é uma boa eclesiologia. Mais uma vez, vejam no capítulo 3, os versículos 14 e 15. Paulo diz: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Na primeira carta a Timóteo nós aprendemos, entre outras coisas, que uma boa eclesiologia é essencial de forma a proteger a doutrina, ou seja, o Evangelho, e promover a piedade, a santidade. A igreja local não é um apêndice na fé cristã. É o meio que Deus escolheu para preservar a verdade e para promover o crescimento e a santificação do seu povo. Vamos insistir muitas vezes nesta verdade nas próximas pregações. Uma boa eclesiologia protege a doutrina e promove a piedade. E por isso notem como os capítulos 2 e 3 desta carta formam uma unidade. São uma série de instruções sobre como a igreja se deve comportar e organizar. Nestes capítulos 2 e 3, nós vemos instruções acerca da oração comunitária, que é o que vamos ver hoje, acerca da liturgia. Depois vai falar sobre o papel dos homens e mulheres no culto, sobre o ensino. Vai falar sobre as qualificações para pastores e para diáconos, ou seja, acerca do governo da igreja. Começamos hoje com a primeira instrução acerca da liturgia, ou seja, sobre o ato de culto. E por isso convido-os a abrirem as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, vamos ler os versículos 1 a 8. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 8. Diz-nos assim a palavra de Deus: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Seguindo a estrutura deste texto, vamos focar a nossa atenção em 2 pontos. Ponto número 1, o plano universal de Deus, nos versículos 3 a 6. Número 2, a missão universal da Igreja, versículos 1 e 2 e 7 e 8. Ponto número 1, o plano universal de Deus. Ponto número 2, a missão universal da Igreja. Vejam o plano universal de Deus nos versículos 3 a 6, que é onde Paulo expõe as razões, ou seja, o fundamento das exortações dos versículos 1 e 8. No versículo 1, vejam, nós lemos, admoesto-te. No versículo 8, Paulo diz, quero, pois. Os versículos 1 e 8 são imperativos, são ordens, são exortações, são chamadas à ação. Mas essas exortações são consequência de algo mais fundamental. É por isso que nos versículos 3 e 5 nós lemos a conjunção porque. Vejam como os versículos 3 e 5 começam com a mesma palavra. Porque. O porquê explica a razão pela qual eles devem orar por todos os homens. Certo? Nestes porquês dos versículos 3 e 5, Paulo lembra Timóteo e a igreja em Éfeso que o plano de salvação de Deus é universal.
No capítulo 1, Paulo já tinha exortado Timóteo e a igreja a viverem focados no cumprimento do plano de Deus. O plano de Deus que, como vimos anteriormente, consiste na fé em Cristo e resulta em amor, ou seja, no cumprimento da lei. E agora Paulo como que alarga essa compreensão ao afirmar que o plano de salvação de Deus, ele é universal. Vamos ler mais uma vez os versículos 3 a 6. Porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Notem como Paulo, nestes versículos, nos primeiros 8 versículos, insiste na palavra todos. Versículo 8, vemos oração por todos os homens. Versículo 3 diz que Deus quer que todos os homens se salvem. Versículo 6, Cristo se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Versículo 8 diz ainda, em todo o lugar. E deixem-me fazer ainda uma nota para o versículo 7, onde Paulo se nomeia como pregador, apóstolo e doutor dos gentios, ou seja, de todas as nações. O todos que Paulo tão insistentemente escreve refere-se à abrangência étnica e geográfica do plano de salvação de Deus. E por isso permitam-me já nesta altura esclarecer o que poderá estar na cabeça de alguns e que nos pode distrair da ideia principal deste texto. Alguns podem perguntar se este texto não é uma prova de que Deus salva as pessoas ou todas as pessoas do mundo. O raciocínio é muito simples. Se Paulo escreveu que Deus quer que todos se salvem, e se Cristo pagou o preço de redenção por todos, então, logo, todos são salvos, certo? Este raciocínio, embora possa parecer para alguns aparentemente apropriado, é completamente falso. Em primeiro lugar, porque é o próprio Paulo nesta carta que deixa claro que a salvação é pela fé e que certas pessoas estão perdidas e sob a condenação de Deus. O próprio apóstolo já tinha dito no capítulo 1, vejam o capítulo 1, versículo 16, ele diz que ele próprio é um exemplo dos que haviam de crer para a vida eterna. Ou seja, a vida eterna está reservada para aqueles que colocam a sua fé em Cristo. Ou seja, não existe salvação sem fé em Cristo. Se virem depois no capítulo 4, versículo 10, nós lemos: porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens. Mas depois nomeia quem são. Diz, principalmente dos fiéis, ou nomeadamente dos que creem. Deus salva todos os tipos de pessoas, pessoas de todo o mundo, todos, sem exceção, todos os que creem em Cristo são salvos. Por isso mesmo foi o próprio Jesus que disse, lemos em João 3,16, talvez o versículo mais famoso de toda a Escritura, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Certo? Deus deu o seu Filho unigênito para quê? Para que as pessoas possam ter vida através da fé em Cristo. Certo? É exatamente por isso, notem, é exatamente por isso que Paulo está preocupado e escreve esta carta. Porque o apóstolo sabe que, a não ser que o Evangelho seja fielmente pregado e anunciado, as pessoas vão continuar mortas nos seus pecados e condenadas perante Deus. No capítulo 1, versículo 20, Paulo menciona 2 falsos mestres que foram entregues a Satanás. Paulo fala no capítulo 3, versículo 6, que é possível cair na condenação do diabo. Paulo fala no capítulo 5, versículo 24, que todos os pecados serão a seu tempo julgados. Paulo fala ainda no capítulo 6, versículo 9, de pessoas que estão na perdição e na ruína. Por isso a própria carta, e muito mais o ensino das Escrituras como um todo, rejeita por completo a ideia de que a palavra todos aqui significa todos os indivíduos que existem. No texto nós lemos todos os homens, e neste caso homens aqui significa pessoas, seres humanos, no sentido de todo tipo de alguma coisa, neste caso
todo o tipo de pessoas, ou seja, pessoas de todas as nações, pessoas de todas as classes sociais. O plano de salvação de Deus é universal, não está limitado a um povo ou a uma classe social. Os falsos mestres, notem que nós lemos nesta carta, tinham uma visão exclusivista do plano de salvação de Deus. Ou seja, de que o plano de Deus estava reservado para uma etnia ou uma classe de pessoas. Lembram-se quando nós vimos no capítulo 1, tínhamos lido acerca das suas teorias no versículo 4, porque eles acreditavam em fábulas e genealogias intermináveis que produziam questões, dúvidas, incertezas. Paulo já tinha dito que eles se tinham desviado da verdade e o resultado, versículo 6 do capítulo 1, eram contendas, eram divisões, eram conflitos. Paulo depois vai falar ainda no capítulo 4 que estes falsos mestres obrigavam as pessoas a certas práticas e a certos rituais que Deus não requeria. Vejam no capítulo 4, versículo 4, em que eles diziam, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares, ou seja, de certos alimentos. Paulo vai ainda falar no capítulo 6, mais uma vez, porque ele está preocupado com estes falsos mestres que colocam em causa a pureza do Evangelho, que é pela fé em Cristo, que são falsos mestres que só trazem contendas e divisões à igreja. Entendem, na prática, estes falsos mestres limitavam o plano universal de Deus a um conjunto restrito de pessoas, a um conjunto restrito que tinham uma determinada genealogia, que faziam parte de uma determinada etnia, que tinham certas práticas ritualistas que Deus não requeria. E o que Paulo contrapõe nestes versículos é que Timóteo e a igreja em Éfeso se devem lembrar e afirmar que o plano de salvação de Deus é universal, para todo o tipo de pessoas, independentemente da sua ascendência, etnia, classe social, capacidade intelectual ou género. Entendem? E que plano é este que Deus estende a pessoas de todo o mundo? Vejam mais uma vez os versículos 5 e 6, que são um belo sumário do Evangelho. Que plano é este? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Começa com uma verdade universal. Contrariamente à crença popular da época, Paulo afirma que existe um só Deus. Existe apenas um Deus que criou todas as coisas, existe apenas um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Aqui temos a negação de que existem vários deuses que regem várias nações, como era comum naquela época. Mas notem como nesta afirmação também temos a negação de que Deus é criação humana. Como nós lemos em Romanos 3:29, escrito pelo mesmo autor. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Notem como esta afirmação confronta todos os seres humanos e nos coloca a todos em pé de igualdade. Existe um Deus. E se existe um Deus, então significa que todos terão de prestar contas a esse Deus. Deus não foi criado por nós. Ele é que nos criou à sua imagem. Lemos também no versículo 5 que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ao afirmar que existe um mediador entre Deus e os homens, o apóstolo pressupõe que existe a necessidade de um mediador. Entendem? Se existe um mediador é porque ele é necessário. De que existe um Deus, mas que ele não está ao nosso alcance de forma direta. Nós precisamos de alguém que faça a mediação entre nós e Deus. A Bíblia ensina que Deus é santo e justo, mas que nós somos pecadores. A Bíblia ensina que na sua santidade Deus não pode ter qualquer comunhão com o que é impuro. De que na sua justiça Deus tem de condenar todo o pecado. Veem como isto nos coloca numa situação completamente impossível? Nós estamos condenados perante Deus por causa dos nossos pecados, mas também não temos em nós qualquer capacidade de inverter a nossa condição. E por isso nós precisamos de alguém que possa ser o nosso mediador e que possa fazer o que nós não podemos fazer por nós próprios. E o único mediador, diz Paulo, lembra Paulo aos Efésios, lembra Paulo a Timóteo,
que o único mediador entre Deus e os homens é quem? Jesus Cristo, homem. Notem, Jesus é o nome próprio, significa Jeová salva. Cristo é um título, significa Messias. Ele é um ungido de Deus, significa que Jesus é o Messias que Deus tinha prometido aos profetas. É o Messias que Deus tinha prometido que ia salvar o povo dos seus pecados. Mas agora notem também que é muito interessante que Paulo acrescenta que Jesus, o Cristo, é o quê? Ele é homem. Homem aqui, mais uma vez, significa ser humano. Normalmente, a parte da identidade que nós costumamos enfatizar acerca de Jesus é a sua divindade. É ou não é verdade? Ou seja, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é Deus eternamente com Deus Pai. E é verdade. Jesus é Deus eternamente. Mas notem como aqui Paulo enfatiza a sua natureza humana. Porque o Filho de Deus, Deus eternamente com o Pai, tornou-se homem. Ele não deixou de ser Deus, mas Ele assumiu também a natureza humana. E a natureza humana de Jesus é essencial para que Ele seja o nosso mediador com Deus, para que Ele nos possa representar como seres humanos. É exatamente isso que o autor da carta aos Hebreus diz em Hebreus 2,17, quando diz assim: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Ou seja, era necessário que o Filho de Deus, que o nosso Senhor Jesus, fosse feito um ser humano exatamente como tu e eu. E depois acrescenta, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Jesus ocupa na Bíblia o lugar que os sacerdotes ocupavam no Antigo Testamento. Ele representa-nos perante Deus. Mas diferente dos outros sacerdotes, Jesus é perfeito e Jesus tem acesso direto ao Pai. Jesus cumpre a função de nos representar de forma perfeita. Este versículo ensina-nos também como é que Jesus cumpre essa função. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E como é que Ele é capaz de ser o nosso mediador? Vejam o que diz o texto. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Jesus deu-se a si mesmo. Refere-se à sua morte na cruz. Ele ofereceu o seu corpo, Ele derramou o seu sangue, Ele deu-se a si mesmo, diz o texto, em preço de redenção. Ou seja, Jesus ofereceu-se como um sacrifício. A redenção era o preço pago pela libertação de um escravo. Neste caso, Jesus pagou o preço da culpa dos nossos pecados. Ele libertou-nos da culpa do nosso pecado. O pecado que nos separava de Deus foi removido, não pelo nosso mérito, não porque as nossas boas obras superaram as nossas más obras, mas porque foi Jesus que pagou a culpa dos nossos pecados. Foi Ele que removeu o que nos separava de Deus. É por isso que só Ele pode ser o nosso mediador. No parágrafo da confissão de fé que nós lemos hoje, vejam a página 6 mais uma vez do nosso boletim, nós afirmamos juntos esta verdade. Ele é de todos os modos qualificado para ser um Salvador adequado, compassivo e todo suficiente. Não precisamos de mais outros sacerdotes. Não precisamos de mais mediadores. Jesus, Deus feito homem, é suficiente para a nossa salvação. Ele é suficiente para nos reconciliar com Deus. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Meus irmãos, meus amigos, se o próprio Deus se fez homem, se Ele cumpriu todas as coisas para a nossa salvação, então nós não precisamos de mais ninguém do que do Senhor Jesus. Nós não precisamos de ir a mais ninguém que não a Cristo. Entendem? Mais uma vez nas palavras do próprio Senhor Jesus, João 14,6, quando Jesus disse, eu sou o caminho, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Certo? Ele é o único mediador. E Ele é único porque Ele é perfeito e Ele é suficiente. Nós não precisamos de mais ninguém. Nós que vivemos num país historicamente católico, temos de o afirmar de forma clara.
Porque se visitarem a maioria das catedrais, das igrejas e das capelinhas do nosso país, vão encontrar muitos altares, muitas imagens, muitos mediadores. E permitam-me ser direto, mas verdadeiro. Só por pura estupidez, por completa loucura, é que nós, tendo acesso a Deus através do Senhor Jesus, nós tendo acesso direto ao Senhor Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens, que é completamente suficiente para nos levar a Deus, que ainda nós procuremos qualquer outro para interceder em nosso favor. Entendem essa loucura? Nós podemos utilizar os argumentos que quisermos, mas a Bíblia é clara, existe um só mediador entre Deus e os homens. E Ele é completamente suficiente. Queridos irmãos, Jesus não tem limite de orações que ouve por dia. Nós não precisamos de ir a Maria ou a outros santinhos, porque Jesus está cansado das nossas orações. Nós podemos ir a Ele diretamente. Jesus é tudo o que necessitas para a tua salvação. E se estás aqui e não és cristão, deixa-me perguntar-te hoje. Já foste confrontado com a realidade que existe um Deus e que vais ter um dia de lhe prestar contas? Já reconheceste que és pecador e que estás em dívida para com este Deus, que é santo e que é justo? Já colocaste a tua fé no Senhor Jesus? Já colocaste a tua fé naquele que é o único no qual podes encontrar perdão para os teus pecados? Naquele que é o único que é capaz de te reconciliar com Deus e dar-te vida eterna? Meus queridos irmãos, o plano de Deus é maravilhoso, ele é universal. O Evangelho é oferecido a todas as pessoas, sem distinção de etnia ou classe. Existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E esta igreja é testemunha viva desta verdade. Pessoas de várias nações, numa congregação tão pequena como esta. Olhem à vossa volta. Costumamos brincar já que até portugueses temos na nossa igreja. Porque já temos tantas nações representadas. Nações de todo o mundo, dos vários continentes, que estão unidos por quê? Estamos unidos numa mesma fé, num mesmo Deus, no mesmo Senhor, no mesmo Evangelho. Esta é a beleza do Evangelho do Senhor Jesus, que une pessoas de todas as nações, independentemente da sua etnia ou classe, porque o plano de Deus é universal e é para todos os que creem. E porque o plano de Deus é universal, então, ponto número 2, a missão da Igreja também é universal. Comecemos pelo versículo 7. Vejam o que Paulo escreveu no versículo 7. Para o que, digo a verdade, em Cristo não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na verdade e na fé. Na fé e na verdade. Paulo aplica as verdades dos versículos 3 a 6, em primeiro lugar, a ele mesmo e à missão que Deus lhe confiou. Ele diz que é pregador, apóstolo e doutor. Ele afirma que a sua mensagem é só uma, é verdade e fé. É a verdade do Evangelho, é a fé no Senhor Jesus. A sua audiência, aqueles a quem ele foi enviado, são os gentios. Agora notem, Paulo, que era um judeu, ele era descendente de Abraão, ele era um israelita, ele era do povo com quem Deus tinha feito uma aliança e tinha prometido salvação, mas foi exatamente este judeu que foi salvo para anunciar o Evangelho não apenas aos judeus, mas aos gentios. Porque ele é apóstolo, alguém enviado pelo próprio Jesus como seu representante, então a sua missão é o cumprimento do plano universal de salvação de Deus. A sua missão é tão abrangente como o plano de Deus. Ele é enviado a todas as nações, a todas as etnias, a todas as classes. E Paulo menciona o seu exemplo porque ele considera ser ele mesmo um exemplo para outros. Ele que já tinha afirmado, vejam o capítulo 1, versículo 16, quando ele disse acerca da sua própria conversão: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna.
Entendem? Ele é um exemplo do que é a verdadeira conversão. Como é que vem a conversão e a de salvação? Para exemplo dos que haveriam de crer nele, crer em Cristo, para a vida eterna. Entendem? Da mesma maneira, a Igreja segue o exemplo de Paulo, porque o próprio Paulo segue a missão que Cristo deu aos seus apóstolos. Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Porque a missão de Deus é universal, então a missão da Igreja é universal. A Igreja representa Deus na terra como que uma embaixada do reino de Deus. Como Igreja, nós anunciamos a mensagem da qual nós próprios somos testemunhas vivas. Certo? Aquilo que Paulo diz acerca de si próprio é verdade acerca de nós. Paulo diz: Deus estendeu a sua misericórdia a mim, para que Ele mostrasse com a paciência que Ele teve comigo, pudesse ser um exemplo para que outros possam vir à salvação. Esse também é ou não o modelo da Igreja hoje. Nós anunciamos o Evangelho que primeiro chegou a nós. Nós anunciamos a transformação e a salvação que Deus nos deu a nós e nós anunciamos a outros. Mas Paulo não fica pelo seu exemplo. Ele retira implicações, por isso, para a vida da Igreja. Uma Igreja que conhece o verdadeiro Evangelho, ou seja, uma Igreja que conhece o plano universal de Deus para a salvação de todos os que creem, é uma Igreja que ora por todas as pessoas. Vejam o versículo 1. Admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. A oração implica dependência. O plano é de Deus. A nossa missão é sermos testemunhas. A oração representa o reconhecimento de que a salvação pertence exclusivamente a Deus. Queridos irmãos, notem bem isto. Nunca nos confundemos. A Igreja não salva ninguém. É Deus que nos salva pela fé em Cristo. A Igreja não tem o poder de converter ninguém. É o Espírito Santo, ensinou-nos Jesus, que tem o poder de convencer pessoas. Nós temos o privilégio de sermos usados por Deus como testemunhas vivas da sua salvação. Nós, que também somos pecadores, nós que também estávamos condenados nos nossos pecados, é-nos dado o privilégio de anunciarmos o Evangelho e de fazer discípulos. E por isso a Igreja deve orar continuamente pela salvação dos que não creem. Devemos orar pela salvação dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, para que Deus estenda a sua graça a eles como o fez connosco. Notem como nós nunca podemos retirar deste texto esta salvação universalista. Porque se todos fossem automaticamente salvos, por que é que nós precisávamos de orar pela salvação de outros? É exatamente porque existem muitos ainda que não conhecem o Evangelho. Muitos que ainda estão condenados perante Deus e precisam de ouvir esta mensagem de salvação. E por isso a Igreja ora por todas as pessoas. Como devem imaginar, não temos capacidade de orar individualmente pelos milhares de milhões de pessoas que habitam o planeta Terra. Não é isso que a palavra todos significa. Significa sim que as nossas orações devem ser abrangentes. Não oramos apenas por nós próprios, não oramos apenas pela nossa família, não oramos apenas pelos nossos irmãos da Igreja, que o devemos fazer por todas essas coisas. Oramos também por todos, mesmo aqueles e em especial pelos que não creem. Notem que nós não sabemos quem são os que vão crer, mas sabemos que o Evangelho é para ser anunciado a todos e por isso oramos por todos. Em particular, Paulo inclui e exorta que nós oremos no versículo 2 pelos reis e por todos os que estão em iminência. Aqueles, notem, aqueles em posições de autoridade, especialmente os líderes romanos da época, que eram frequentemente vistos com desconfiança e hostilidade. Aqueles que, se alguém deveria estar fora do plano de Deus, eles de certeza estariam. Mas apesar disso, Paulo não instrui a Igreja a odiá-los, Paulo não instrui a Igreja a revoltar-se contra eles, Paulo não instrui a Igreja a isolar-se da sociedade. Em vez disso, a Igreja deve fazer o quê? Deve orar pelas suas autoridades. Qual é o motivo? Vejam a segunda parte do versículo 2. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Já pensaram nas razões pelas quais nós devemos desejar e orar por uma vida quieta e sossegada?
Notem o que o texto diz. Para Paulo, não é para podermos viver vidas mais cómodas, não é para vivermos mais focados apenas no nosso conforto pessoal. Vejam o texto. A vida quieta e sossegada é qualificada desta forma, em toda a piedade e honestidade. O propósito pelo qual nós oramos pelas autoridades, o propósito pelo qual nós oramos por vidas sossegadas, é porque é nesse ambiente, é porque esse ambiente é mais propício para a proclamação do Evangelho. Uma sociedade estável, onde a Igreja não é perseguida, permite que a mensagem de Cristo seja anunciada com maior liberdade. A paz social é um meio para um fim superior, que é a expansão do reino de Deus. O apóstolo está a dizer que a nossa oração pelas autoridades, a nossa oração por uma vida pacífica, não é apenas para o nosso bem-estar, não é apenas para o nosso conforto, não é para nós vivermos vidas mais egoístas, mas é sim para permitir que a Igreja possa cumprir a sua missão de forma eficaz. A oração tem, portanto, um propósito missionário. É importante que nos lembremos dos nossos irmãos e irmãs em todo o mundo, que vivem em permanente medo em países onde a perseguição é uma realidade diária. É por isso que praticamente todos os domingos nós oramos por uma nação perseguida à volta do mundo. Estes irmãos e irmãs que não têm o privilégio e anseiam pela vida quieta e sossegada que nós em Portugal muitas vezes tomamos como garantida. Queridos irmãos, a nossa liberdade é um privilégio. E por isso, como é que nós temos usado a liberdade e segurança que nós vivemos? Temos aproveitado esta liberdade para viver vidas mais egoístas ou para nos dedicarmos mais à missão que Deus nos deu? A nossa liberdade em Cristo e a nossa segurança na sociedade não são para o nosso próprio prazer. São para darmos glória a Deus e para anunciarmos o Evangelho. Infelizmente, para a nossa própria vergonha, são os nossos irmãos em países perseguidos que melhor entendem o Evangelho, melhor entendem a missão da Igreja, porque mesmo no meio da perseguição, mesmo com as suas vidas em jogo, temos relatos de tantos irmãos e irmãs que continuam a procurar fazer discípulos e a orar pela conversão de almas. Mas quantas vezes, sejamos sinceros, quantas vezes nós não nos acanhamos por mera vergonha social, por mera timidez, ou porque não damos importância suficiente ao anúncio do Evangelho, porque nos falta amor pelos outros. Finalmente, Paulo conclui com uma exortação. Vejam o versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Iremos pensar mais a fundo neste versículo na próxima pregação, mas permitam apenas duas observações. Paulo fala em mãos santas. O ato de levantar as mãos em oração era uma prática comum naquela época. No entanto, o significado não está no ato em si, não está na posição das mãos, mas no seu significado, na condição do seu coração. O mesmo apóstolo exorta a levantar as mãos santas. Ele também escreveu no capítulo 1, versículo 5, que o propósito do ensino é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. As mãos santas aqui representam um coração puro, a quem os pecados já foram perdoados e que por isso Deus ouve as suas orações. E ao mesmo tempo Paulo escreve para que eles o possam fazer sem ira nem contenda. Lembrem-se, os falsos mestres naquela igreja estavam a produzir exatamente o contrário. Estavam a produzir contendas, divisões e conflitos. Vejam o versículo 6 do capítulo 1. Eles estavam envolvidos em discussões sem fim, em vez de se focarem na proclamação do Evangelho a todas as nações. A igreja de Éfeso estava a ser distraída do Evangelho e da sua missão. Mas a igreja deve viver focada no cumprimento do plano de salvação de Deus, que consiste na fé e resulta em amor. Não devemos andar envolvidos em discussões estéreis, devemos sim aprofundar-nos na nossa compreensão da palavra de Deus, na nossa compreensão do Evangelho, com o desejo de ver cumprido o plano universal de Deus. Por outras palavras, a Igreja vive unida no cumprimento da missão que lhe foi dada, que é fazer discípulos de todas as nações. E para este propósito, a oração é essencial.
porque nós sabemos que só o poder do Evangelho, só o Espírito Santo pode convencer e converter corações. Vamos orar. Pai do céu, esta tua igreja é composta por testemunhas vivas da tua salvação. Testemunhas vivas daquilo que o Espírito Santo continua a fazer no coração dos homens. Nós queremos te agradecer pela nossa salvação e queremos pedir que nos ensines. Queremos orar pela nossa família, pelos nossos colegas, pelos nossos amigos, por aqueles até que nos visitam aqui nesta igreja, alguns com mais, outros com menos regularidade, mas que ainda não te conhecem, ainda não colocaram a sua fé no Senhor Jesus. Ó Pai, dá-nos amor por essas almas. Dá-nos disponibilidade, dá-nos também sabedoria para podermos anunciar o Evangelho não apenas em verdade, mas também em amor. Não para magoar, mas para salvar. Não apenas para confrontar, mas para convencer. E nós pedimos que no teu poder, não no nosso, tu nos possas usar como teus instrumentos, para que nós também tenhamos o privilégio de participar naquilo que é o cumprimento do teu plano e na missão que tu nos deste de fazer discípulos de todas as nações. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.